Muito bem, senhoras e senhores, eu sou a Regiane Bento, esse é o One Regiane Bento. Hoje estou aqui com Francisca Magalhães, ela que é engenheira química formada pela UMEC, é organizadora de eventos, é coach, é alguma coisa aqui que eu não sei falar, senhoras, que ela vai falar pra gente, PNL? Practitioner. Nossa, o negócio é chique. Palestrante, é vice-presidente do Instituto Virtudes e é também orientadora do projeto Essências aqui no Instituto Virtudes, que é um projeto de coach. Tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada por esse momento. Obrigada, eu que agradeço, Fran. Fran, vamos começar pelo princípio. A gente escuta muito falar sobre coaching. É uma palavra assim super conhecida do momento, mas muita gente não tem consciência do que realmente é o coach. E também existem várias definições para coach. A gente quer saber a sua definição para coach, qual que é? Bom, o coach, o profissional, né, é habilitado para fazer o processo de coaching. E no caso do processo de coaching, é uma parceria entre o profissional e o cliente, que é o coach, onde é trabalhado a experiência dessa pessoa e com as ferramentas do coach proporciona aí orientação mais direcionada, focada nos resultados que o coach deseja encontrar. Olha, assim, uma do que eu escuto falar sempre é que o coach leva você do estado que você está, né, uma condição que você está, até uma condição que você almeja estar. As pessoas têm grande dificuldade, às vezes, a gente estava conversando aqui em off, de ter consciência de onde elas estão. É comum isso? Porque se você não sabe onde você está, como que você não sabe nem para onde ir, né? Sim. Uma das coisas que a gente escuta muito, você vai em palestra, você escuta muito isso. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Qualquer direção serve. E muitas vezes, quando a pessoa procura o auxílio de um profissional de coach, é porque, na verdade, ele está precisando mesmo de uma orientação. Ele tem todos os recursos com ele, mas ele não sabe que caminho ele vai seguir. Ou ele tem vários caminhos e está perdido. Então, o primeiro passo aí é a pessoa querer fazer essa mudança na vida dela, né? E com isso ocorre esse direcionamento com o processo do coach. Aí sai sim do ponto 1, vamos dizer, do ponto 0 e vai até o ponto 2, 3 que ele deseja alcançar na vida dele. E para cada pessoa isso leva um tempo? Com certeza, leva um tempo. Como que funciona assim uma sessão? Se eu, por exemplo, que não preciso. Que bom, que não precisa, bem resolvida. Muito resolvida. E aí eu busco um coach. Tem um processo já programado para a sessão? Como que é? Tipo terapia? Então, muita gente confunde o processo de coach como sendo terapia. Na verdade, assim, embora em alguns momentos acaba sendo um processo terapêutico, mas não é uma terapia, é um trabalho de aceleração de resultados. Com certeza, nesse processo, você vai trabalhar suas emoções de tal forma que você precisa mexer com ela para poder avançar um pouco mais. Tem aí uma conversa inicial, o profissional entende mais ou menos a situação do coach, né? E com isso ele vai montando as próximas sessões, se assim o cliente desejar, né? O coach desejar. Leva quanto tempo cada sessão, mais ou menos? Normalmente são sessão de 1 hora e normalmente também são 10 sessões para cada pessoa. Muito bem. Coach é uma coisa nova? É uma profissão nova ou já existia e agora a gente coloca um nome? Já existia com outro nome ou não? O que acontece hoje é que está mais difundido, né, na internet, se fala mais. O processo de coaching ele já existe há anos. Hoje você vê com mais frequência as pessoas fazerem. Embora ainda existe pessoas que não têm conhecimento, sim, nunca nem ouviu falar. Mas não é uma profissão nova, não é uma atividade nova. Como mudar? Nossa, pergunta difícil. O comportamento de uma pessoa que acredita. O coach trabalha muito com crenças, né? Uhum. Como que é esse processo de crenças? trabalhar as crenças?
Isso é uma coisa bem interessante, porque a crença, na verdade, a pessoa ela carrega a crença que vem da família dela, do meio onde ela convive. Muitas vezes ela tem crenças que não são delas. Durante esse processo aí você vai pontuando junto com a pessoa algumas crenças que, por exemplo, eu ouvi a pessoa falar, eu não consigo falar practitioner. Isso é uma crença, você nem tentou, é uma crença, né? Então, depende muito da pessoa querer mudar essa crença, mas existem ferramentas. E aí a pessoa desiste, né? Não vou conseguir. Fala você, eu não vou conseguir. Quando a gente acredita que a nossa mente é capaz de concretizar, tornar concreto alguma coisa. Então, daí a necessidade da gente tomar cuidado com o que a gente quer, né? Com o que a gente pensa. Você tanto realiza coisas boas, como você pode realizar coisas ruins. Felizmente, nem tudo que a gente deseja acontece. Felizmente, a gente tem essa proteção do universo, vamos dizer assim. Mas boa parte, se você observar do que você gostaria de ter conquistado, eu, por exemplo, tenho o hábito de escrever que eu desejo e vou constantemente acompanhando. Quando eu vejo isso, eu falo, nossa, realizou, tal coisa realizou. Então eu tomo cuidado com as coisas que eu desejo. Tem uma parte na Bíblia que fala, não vou saber onde, que fala assim, que assim como o homem imagina na sua alma, no seu coração, assim ele é. Uhum. Né? Porque tem gente que, eu sou feia, eu sou isso, porque ninguém me quer, ninguém me ama. Tudo aquilo que você foca, você tem, cada vez mais, né? Então, se você focar nas coisas negativas, vai ter coisas negativas. Se foca nas positivas, também é real, você vai conquistando. Um dos exemplos que eu acho muito bacana são as brincadeiras de criança. Criança, quando brinca de casinha, de carrinho, sei lá o quê, é um faz de conta assim tremendo, né? Mas aquilo é real para ele. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse hábito de fazer de conta. Então, uma das coisas no processo de mudança, por exemplo, uma das coisas que é muito bom de ser aplicado é você fazer de conta, você imaginar aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de conquistar, e aí eu costumo dizer que o universo, ele faz a parte dele. Você tem a música do Raul Seixas, ele já falava isso. Basta ser sincero e desejar profundo. Então é isso mesmo. Quando você tem esse desejo profundo de realização, acontece. Medo também, as pessoas têm muito medo. Tipo, eu vou fazer, eu vou errar. Não é muito, acontece isso muito em sala de aula. Pergunta, não vou responder porque eu vou responder errado e vão rir de mim. Isso está ligado às crenças também, né? Também. O medo, na verdade, todos nós temos, é uma proteção pra gente. Então, todos os sentimentos que a gente tem, raiva, nojo, aquele filme Divertidamente mostra muito bem isso. Tudo isso nós temos e é importante, que é para a nossa defesa. Agora, a gente tem que ser muito atento para que uma coisa não seja exagerada, né? O medo, ele não pode ser exagerado de tal forma que você se trava para o seu dia a dia, para a sua comunidade, enfim, para a sua vida. Você não pode deixar o medo fazer isso. Agora vamos falar um pouquinho de você como pessoa. Qual que é a sua maior paixão? A minha maior paixão, eu tenho várias paixões, mas a minha maior paixão é desafio. Eu gosto de me desafiar. Desde criança sempre foi assim. Gostava de fazer coisas que, principalmente quando alguém fala assim, você não consegue. Quando alguém fala, você não vai conseguir, então eu tenho que fazer. A Fran já é atriz, gente.
Bem como. Teve alguma grande dificuldade que você já passou? Lógico, todos nós temos dificuldades, mas já teve alguma grande que você falou assim, nossa, agora não tem jeito, não vou conseguir. Eu tive o meu maior desafio, assim, bem complicado, foi quando a minha mãe faleceu. Eu nunca tinha perdido ninguém e ali foi assim, o mundo desabou e eu me afundei. Achava que não iria me levantar. Mas, felizmente, chega uma hora que você fala, não tem jeito, vamos fazer, né? E naquela época eu era muito nova, eu tinha 20 anos. Morava eu, minha mãe e minha irmã, então os irmãos já eram casados e meus pais estavam separados. Então foi assim, bem desafiador mesmo. Mas quando eu decidi retomar minha vida, foi interessante que a vida me deu coisas assim gigantescas. As coisas que eu tinha sonhado lá aos 16 anos foi se realizando logo em seguida. Sua vida hoje é exatamente como você imaginou que seria quando criança? É mais do que eu imaginava quando criança. Eu não imaginava, por exemplo, estar junto com o Padre Luiz ou com quem quer que seja num projeto social. E isso foi algo assim que me engrandeceu muito como pessoa. A gente fundou o Instituto Virtudes, estamos aí já aqui no prédio, né, há 4 anos. Embora o Instituto já exista desde 2009, mas estamos desde esses 4 anos e sucesso, graças a Deus, né? Então a vida foi bem melhor do que eu imaginava. Olha só, agora a pergunta, você acha que tudo está conectado? De alguma forma tem conexão as coisas? Eu creio que sim. E quando eu me vi assim, agora o que mais que eu quero fazer da minha vida? Porque eu tinha um planejamento dos 15 anos até os 30 de conquistar. E isso era anotado. Naquela época eu não sabia o que era coach. Já era uma coach, já era uma coach sem saber. Então eu tinha ali tudo anotado. Quando chegou aos 30 anos, eu tinha conquistado tudo. E quando eu me dei conta disso, eu me assustei. Porque eu falei, nossa, e agora, né? O que mais eu vou fazer da vida? Então, assim, fui fazendo várias coisas, porque eu não tinha mais um outro plano após os 30 anos. E eu sou da área de exata, né? Engenharia química, né? Da área de exata. E hoje eu tenho plena consciência do porquê que eu fui para a área de exata. Então, isso tinha muito a ver com a família, o que eu queria crescer e assim, eu era frágil, mas eu não queria ser tão frágil, então eu escolhi ser engenheira química, que né, a engenharia é mais para homem, né, coisa assim, e eu gostava daquilo, mas hoje eu tenho plena consciência de como foi a minha escolha da vida, assim, como para chegar até essa situação aqui. Então, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero fazer uma outra coisa, mas o que eu quero fazer? O projeto social foi me dando orientação conforme a necessidade do projeto, porque eu fazia para atender o projeto, mas ao final foi para me atender também. Agora vamos falar sobre o Padre Luiz. Padre Luiz. Tem que falar do Padre Luiz. Quando a gente fala no Padre Luiz, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Como pessoa. Como pessoa. Além dele ser um ótimo administrador, né? Profissional, assim... Nossa, nem vou falar. Como pessoa. Ele é uma pessoa fantástica. Eu sei que ele vai ouvir isso. Ele é uma pessoa fantástica. Não é porque somos amigos. Na verdade, quando a gente se conheceu, assim, eu já gostei dele desde o primeiro momento. E eu tenho uma afinidade muito grande com ele. E é interessante que na PNL, depois eu fui entender
o porquê desse meu contato com o padre. A minha mãe odiava padre. Ela odiava padre. E se fosse hoje, ela vendo, né, eu com amizade com o padre, ela iria gostar, na verdade. Tenho certeza que ela iria gostar da pessoa dele, né? A gente que conhece ele sabe o quanto ele é especial. E ele ter aparecido na minha vida foi algo assim, os filhos honram os pais. E aí, quando você... Essa minha convivência com ele, agora eu entendo que era honrando aquilo que minha mãe falava lá atrás. Eu queria que você falasse pra gente o que você está produzindo agora, o que está acontecendo na sua vida agora, hoje. Então, eu trabalho com a captação de recursos do Instituto, organização de eventos, né? E uma das coisas, assim, muito importante para mim é esse desenvolvimento humano. Então, o projeto Essência, ele veio assim bem a calhar com tudo que foi planejado ao longo. Nós iniciamos a Festa Nordestina em 2009. Ali já tinha um propósito. E a gente trouxe toda essa bagagem para hoje poder oferecer esse trabalho de desenvolvimento humano. Então, a minha produção hoje é isso. Muito bem. Quem quiser saber um pouco mais de Francisca Magalhães, um pouco mais... Nossa, eu falei tanto já do Instituto Virtudes, mas vou ressaltar de novo. Quiser saber um pouco mais do Instituto, pode acessar as páginas, pode estar vindo também conhecer. Se quiser conhecer a Francisca pessoalmente, tomar café na casa do Pato também pode. Ele vai me bater. A gente tem um imenso prazer em receber as pessoas aqui no Instituto, apresentar, né, o nosso projeto. Como tem aí os novos dons, são crianças no contraturno escolar, que fica aí em torno, eu acho que são 90 e pouco, 95, eu acho, crianças que estão frequentando hoje. Aí temos o balé, o teatro, a nossa Regiane, da fotografia, o audiovisual, né? Enfim, são várias atividades que nós temos aqui e a gente fica muito feliz de apresentar isso para a comunidade, tomar um café com a gente. Então, está convidado, você que está aí assistindo. Você quer dar algum recado? Quer deixar o contato? Blog? Você tem um blog? Você tem... Eu tenho lá o franciscamagalhães.com. Se quiserem também marcar uma consulta que fala, uma hora com o coach, saber um pouco mais sobre o coach também. Estou à disposição. A gente bate um papo, eu entendo qual é o seu desafio, qual é o seu objetivo, e aí a gente trabalha junto. Então é isso, senhoras, Francisca Magalhães. Obrigada. Eu que agradeço.